O vento uivava pela pradaria de Wyoming como um lobo solitário, trazendo consigo a mordida do início do inverno. Rosin Reis apertou o chale gasto em volta dos ombros enquanto permanecia na soleira da porta de sua pequena cabana, observando o sol se pôr atrás das montanhas distantes. O céu sangrava tons de carmesim e dourado, mas ela já não via beleza alguma naquilo. Não desde que Thomas se fora. 6 meses agora. 6 meses desde que haviam baixado o corpo de seu marido na dura terra de Wyoming. Mais uma alma reclamada por essa terra implacável. A febre o levará depressa, deixando-a apenas com lembranças, dívidas crescentes e a criança que crescia sob seu coração. Ela pousou uma mão calejada sobre a barriga inchada, sentindo o bebê se mexer e chutar. Calma, pequenino, sussurrou, a voz quase inaudível acima do vento. Nós vamos conseguir, de algum jeito. A cabana estalava e gemia ao cair do crepúsculo, seus troncos rústicos erguendo-se como o último testemunho da determinação de Thomas em construir-lhes um lar ali, a mais de 30 quilômetros da cidade mais próxima. Somente viajantes ocasionais passavam pela trilha empoeirada que levava a Cheyenne. Ele se orgulhava tanto daquele lugar, 40 acres de terra teimosa e capim seco, convencido de que poderiam sobreviver criando gado e plantando o que pudessem. Agora, o sonho parecia tão morto quanto ele. Rosin entrou, fechando a porta contra o frio. O cômodo único servia de cozinha, quarto e sala, iluminado por uma lamparina de querosene que lançava sombras trêmulas nas paredes. Ela se aproximou do fogão e mexeu a sopa rala que seria seu jantar, basicamente água, alguns vegetais murchos e o resto do toucinho salgado. O livro-caixa estava aberto sobre a mesa tosca de madeira, suas páginas cheias de números que se tornavam mais assustadores a cada vez que ela os encarava. O pagamento da hipoteca ao banco de Laramie venceria em 2 semanas, $37,50. Poderiam muito bem ser $1.000, pelo tanto que ela tinha chance de conseguir. A mercearia já havia estendido seu crédito além do que o Sr. Morrison considerava prudente, e ela vendera tudo de valor, exceto o rifle de Thomas e a Bíblia de sua avó. Ela serviu a sopa em uma tigela rachada e sentou-se pesadamente, as costas doendo das tarefas do dia. A horta precisava de vigilância constante contra coelhos e cervos. O galinheiro necessitava de conserto para manter as raposas afastadas. Até a bomba do poço estava emperrando novamente, e ela passará 1 hora naquela manhã tentando soltá-la com as ferramentas de Thomas. Tudo estava desmoronando, assim como sua vida. Uma lágrima escorreu por sua face, mas ela a enxugou. Chorar não pagaria a hipoteca. Sua avó, Uli, a criará para ser mais forte do que isso, lá no Missouri, antes de ela conhecer Thomas num baile da igreja e segui-lo rumo ao oeste, com estrelas nos olhos. O Senhor ajuda quem se ajuda, dizia sua avó, com um suave sotaque francês. Mas ele também diz que devemos ajudar os que precisam. Ma petite, lembre-se sempre disso. Rosin sorriu amargamente com a lembrança. Ela era a que precisava agora, e não havia ninguém para ajudar. Os vizinhos mais próximos, os Corbett, viviam a 13 quilômetros dali, lutando contra sua própria seca e solo pobre. Os ricos fazendeiros que dominavam a região, homens como Benjamin Caldwell, viviam em outro mundo. Um mundo onde mulheres como ela eram invisíveis, a não ser quando precisavam de alguém para lavar suas roupas. Ela se obrigou a comer, sabendo que o bebê precisava disso, e depois leu alguns versículos da Bíblia à luz da lamparina. Nem mesmo as escrituras conseguiam silenciar o medo que corroía seus ossos. O inverno se aproximava. O bebê nasceria em 2 meses, e ela estava ficando sem tudo, tempo, comida e esperança. Ela escrevera para o irmão de Thomas, no Kansas, engolindo o orgulho para pedir ajuda, mas nenhuma resposta viera. Talvez a carta nunca tivesse chegado. Ou talvez ele simplesmente não se importasse. Quando o óleo da lamparina acabou, ela apagou e se deitou na escuridão. A cama parecia grande demais sem Thomas ao seu lado. Rosin se encolheu em torno da barriga e ouviu o vento sacudir as venezianas. Amanhã, caminharia até a fazenda dos Corbett para ver se precisavam de costura. A senhora Corbett às vezes lhe pagava algumas moedas por remendar roupas ou costurar colchas. Depois, verificaria as armadilhas ao longo do riacho, rezando por 1 ou 2 coelhos. Depois disso, ela não sabia. Cada dia era uma batalha apenas para sobreviver até o seguinte. Ela pensou nas outras viúvas que conhecera. Algumas se casaram de novo, por necessidade.
Outras conseguiram trabalho como empregadas nas cidades. E algumas caíram em desgraça. Sua mão apertou a barriga. Nós não, sussurrou com firmeza. Vou encontrar outro caminho. Eu prometo. O vasto céu de Wyoming se estendia infinitamente sobre a pequena cabana, as estrelas frias e afiadas como diamantes. Em algum lugar distante, um coiote cantava sua canção solitária. Amanhã traria novos desafios, novas pequenas batalhas a travar. Mas naquela noite, Rosenrey sonhou com dias melhores, com o riso de Thomas, com as chuvas da primavera, com o futuro que ainda parecia possível. Na tarde seguinte, nuvens inesperadas surgiram do norte, pesadas e escuras, prometendo chuva. Rosen acabará de voltar de verificar suas armadilhas vazias quando ouviu o som de um cavalo, lento, irregular. Ela parou na varanda, uma mão sobre a barriga, a outra estendendo-se em direção ao rifle. O cavalo surgiu à vista, um magnífico garanhão negro, embora claramente exausto. Mas foi o cavaleiro que lhe tirou o fôlego. Ele estava caído para frente na sela, o casaco escurecido por algo que parecia sangue. O cavalo tropeçou perto do riacho, e o homem desabou pesadamente na margem, imóvel. Rosen ficou paralisada, a mente disparando. Um estranho ferido significava problema. Podia ser um fora da lei, um ladrão, ou coisa pior. Mas então ela ouviu um gemido baixo de dor, carregado pelo vento. As palavras da avó ecoaram em sua memória. Quando alguém precisa de ajuda, Mapetite, devemos ajudar. É o que nos separa das feras. Ela pegou o rifle e se aproximou com cautela. O homem jazia de bruços, respirando com dificuldade, o sangue empapando o casaco. O chapéu caíra, revelando cabelos grisalhos. Suas roupas eram finas, caras, o tipo usado por homens de posses. Senhor? Chamou ela suavemente. Consegue me ouvir? Um grunhido fraco. Então ele virou a cabeça, os olhos semicerrados, a voz rouca e trêmula. Água, por favor. Rosen hesitou apenas por um instante. Depois disse: Fique aí. Embora estivesse claro que ele mal podia se mover. Correu até a cabana, encheu uma caneca de lata no balde junto à porta e voltou para ajoelhar-se ao lado dele. Ajudou-o a virar-se de costas, ergueu-lhe a cabeça com cuidado e levou o copo aos lábios. Ele bebeu com avidez e depois suspirou, exausto. Obrigado, murmurou, fraco. Desculpe incomodá-la, senhora. Quem atirou em você? Perguntou ela, olhando para a trilha. Não importa agora, tossiu, cuspindo sangue. Já foram embora. Achavam que eu estava morto. Consegue ficar de pé? Minha cabana é logo ali. Ele esboçou um sorriso débil. Duvido que eu conseguisse, mesmo se minha vida dependesse disso, o que, ironicamente, depende. Então encontraremos outro jeito, respondeu ela, baixinho. Levou quase 1 hora para levá-lo até a cabana. Quando chegaram à varanda, ambos estavam à beira do colapso. Ela o ajudou a deitar-se em sua cama, tentando não pensar no sangue que manchava sua colcha. Preciso ver o ferimento, disse ela. Ele assentiu, fraco. Faça o que for preciso. Quando ela desabotoou o casaco e a camisa dele, viu o ferimento, feio, irregular, inflamado, com veios vermelhos se espalhando ao redor. Está ruim, murmurou. Eu sei. A voz dele era calma. Soube ontem, quando a febre começou. Enquanto ela limpava o ferimento com o resto do uísque que tinha, ele suportou o processo em silêncio. Apenas o cerrar do maxilar traía a dor. Qual é o seu nome? Perguntou ela, trabalhando com rapidez. Benjamin, respondeu ele, quase num sussurro. Benjamin Caldwell. O pano escorregou de seus dedos. Ela o fitou, chocada. Benjamin Caldwell, o homem que possuía quase todos os ranchos de Wyoming. Ele esboçou o mais tênue dos sorrisos. A menos que haja outro tolo com esse nome sangrando na sua cama. O coração de Rosin disparou. O homem mais poderoso do território agonizava sob o teto dela, e era a única pessoa capaz de salvá-lo. A respiração de Benjamin Caldwell tornou-se rasa à medida que a noite caía sobre a pradaria. O brilho da lamparina tremulava em seu rosto, o suor perlava sua pele pálida. Rosin sentou-se ao lado dele, um pano úmido na mão, enxugando-lhe a testa, tentando ignorar o medo que crescia dentro do peito. Ela já tinha visto a morte antes, mas nunca tão de perto,
nunca em sua própria cama. Benjamin, disse baixinho, o senhor precisa descansar. Ele se mexeu, abrindo os olhos apenas um pouco. Descanso não é o que preciso, senhora Reis. É de tempo que estou ficando sem. Ela quis retrucar, dizer-lhe para não falar assim, mas viu a verdade estampada no tom acinzentado de sua pele. O senhor devia estar na cidade, murmurou. Um médico poderia. Ele balançou a cabeça. Longe demais. Tarde demais. O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelos estalos das paredes da cabana e pelo grito distante de um pássaro noturno. Rosin serviu-lhe mais um pequeno copo de água, ajudando-o a beber. Quando terminou, a voz dele soou mais fraca, mas calma. Vive sozinha aqui? Ela assentiu. Meu marido faleceu há 6 meses. Agora sou só eu. E seu filho? Perguntou ele em voz baixa. Ela pousou a mão sobre a barriga inchada. Deve nascer em 2 meses. O olhar de Benjamin suavizou. A senhora é corajosa, senhora Reis. Tola talvez, mas corajosa. Só estou sobrevivendo, disse ela, forçando um leve sorriso. Como todo mundo por aqui. Ele estremeceu quando uma fisgada de dor percorreu seu corpo. Ela pressionou um cobertor dobrado contra o ferimento para conter o sangramento, rezando para que fosse suficiente. Quando a dor diminuiu, ele murmurou. A senhora podia ter me deixado lá no riacho, levado meu cavalo, minha arma, tudo que tenho. Mas não fez isso. Não é de quem eu sou, respondeu ela simplesmente. Não, murmurou ele. Não é mesmo. As horas se arrastaram. A febre subia e descia como ondas, e ela ficou com ele o tempo todo, dando-lhe goles de água, enxugando o suor de sua testa. Às vezes ele delirava, falando nomes de homens que ela não conhecia, de ranchos e rebanhos, de ferrovias e advogados. Entre as frases desconexas, Rosin captava vislumbres do mundo de onde ele vinha, um mundo muito distante do seu, de fome e dívidas. Pouco antes do amanhecer, a mente de Benjamin clareou novamente. Sua mão estendeu-se, trêmula, em direção ao casaco pendurado na cadeira. Rosin, no meu bolso, sussurrou. Ela pegou o casaco e o vasculhou até tocar uma pasta de couro cheia de papéis. Isto? Perguntou. Sim, respondeu ele. Preciso escrever algo. Caneta e tinta. Ela buscou o velho estojo de escrita que Thomas usava para registrar as vendas de gado. A mão trêmula de Benjamin segurou a pena. A escrita era fraca e vacilante, mas determinada. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado e o entregou a ela, junto com a pasta. Guarde isso em segurança, disse ele. Benjamin, o que é isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Ele a fitou, os olhos ainda penetrantes apesar da dor. Meu testamento. O coração dela falhou uma batida. Não, o senhor não pode querer dizer. Quero, sim, respondeu ele calmamente. Tudo que possuo, minhas terras, meu gado, o Roque Serrente, o Double Diamond, tudo é seu. Rosin ficou imóvel, as palavras atingindo-a como um trovão. Não pode, o senhor nem me conhece. Sei o suficiente, disse ele, a voz fraca mas firme. Construí um império sem ninguém com quem partilhá-lo. Minha esposa morreu há 20 anos. Não tenho filhos. Apenas uma irmã, Evelyn, e o filho dela. Passaram anos esperando eu morrer para poderem me esfolar vivo. Mas você deu água a um homem moribundo. Tratou-me como um ser humano, não como um nome. Lágrimas encheram os olhos de Rosin. Benjamin, por favor, eu não quero sua fortuna. Só quis ajudar. Ele esboçou um sorriso quase invisível. E é exatamente por isso que você merece. A respiração dele ficou mais pesada, cada palavra exigindo esforço. Prometa que vai manter esses papéis a salvo. Eu prometo, disse ela, apertando os documentos contra o peito. Ele fechou os olhos, um ar de alívio suavizando-lhe o rosto. Obrigado, Rosin Reis, por lembrar a um velho tolo que ainda existe bondade neste mundo. A lamparina queimava abaixo. A noite parecia infinita. Ela permaneceu ao lado dele, segurando-lhe a mão até que seus olhos se abriram uma última vez. Os papéis, sussurrou. São escrituras, contas bancárias, tudo. A combinação do cofre é o aniversário de Margaret, 15 de março de 1831. Lembre-se disso. Rosin assentiu,
as lágrimas turvando-lhe a visão. Vou me lembrar. Evelyn virá, murmurou ele. Vai lutar com você. Não deixe que vença. Não sou forte o bastante para isso, soluçou ela. É mais forte do que pensa, respondeu ele, apertando-lhe a mão com o pouco de força que restava. Você deu água a um homem moribundo. Isso já é força suficiente. Um leve sorriso tocou-lhe os lábios enquanto o olhar se perdia para o alto, vendo algo que ela não podia ver. Margarete, sussurrou. Eu a vejo, minha querida. E então ele se foi. O silêncio que se seguiu era tão profundo que doía. Rosin permaneceu ali por muito tempo, segurando a mão que esfriava, incapaz de se mover. Quando finalmente se levantou, cobriu o corpo dele com um lençol e foi até a janela. Lá fora, a primeira luz da aurora pintava a pradaria em tons de ouro pálido. Em seu colo repousava a pasta de couro, mais pesada do que deveria ser. Dentro dela havia um império, ranchos, escrituras, riqueza além de tudo que ela jamais sonhara. E agora, tudo pertencia a ela. Mas o aviso de Benjamin ecoava em sua mente. Evelyn virá. Ela dobrou cuidadosamente os papéis e os escondeu sob a tábua solta do assoalho, embaixo da cama. Então ela foi até a janela e olhou para a terra congelada. O vento sussurrava pelas planícies, carregando tanto promessas quanto perigos. Para o bem ou para o mal, sua vida acabará de mudar para sempre. 3 dias depois, Benjamin Caldwell foi enterrado no pequeno cemitério nos arredores de Laramie. O funeral foi simples, mas digno, com a presença de Jake Morrison, o capataz do rancho Rockin' C, e vários dos leais vaqueiros de Caldwell. Eles haviam vindo assim que a notícia de sua morte se espalhou, prestando homenagem ao homem para quem haviam trabalhado por toda a vida. Jake, um homem alto, com fios grisalhos na barba e olhos firmes, aproximou-se de Roslyn após a cerimônia. Senhora, disse ele em voz baixa, o Sr. Caldwell mandou um recado certa vez. Disse que, se algo acontecesse com ele, deveríamos ajudá-la no que fosse preciso. Pretendo honrar essa promessa. Roslyn mal conseguiu falar, engasgada pela emoção. Obrigada, Sr. Morrison. Isso havia sido há 3 dias. Agora, sentada na varanda de sua cabana sob o pálido sol da tarde, ela os ouviu antes de vê-los. O som de rodas de carruagem sobre a terra dura, cavalos finos, e o tilintar inconfundível de arreios polidos até brilharem. Evelyn Caldwell Whitmore havia chegado. A procissão que parou diante de sua cabana parecia pertencer a outro mundo, destoando completamente da paisagem bruta de Wyoming. 2 carruagens pretas reluzentes, um carroção carregado de baús, e 6 cavaleiros vestidos com casacos idênticos. Da primeira carruagem desceu uma mulher alta e severa, vestida dos pés à cabeça em seda preta, o cabelo grisalho preso num coque rígido. Seu rosto era anguloso, autoritário, cada traço exalando o hábito de ser obedecida. Atrás dela veio um homem mais jovem, de mãos delicadas e roupas de cidade, Richard Whitmore, seu filho. A porta da segunda carruagem se abriu e um homem magro de óculos desceu, segurando uma pasta de couro. Seus olhos eram pequenos e frios como os de uma doninha. Clarence Petton, apresentou-se depois, advogado da senhora Whitmore. Evelyn parou ao pé da varanda de Roslyn, observando a cabana como se a simples visão lhe causasse repulsa. Então, disse por fim, com voz suave e ensaiada, foi aqui que meu irmão morreu. Seus lábios se curvaram num sorriso que não era sorriso algum. Que pitoresco! Ele morreu com dignidade, respondeu Roslyn, em tom calmo, uma das mãos pousada protetoramente sobre o ventre. Dignidade, repetiu Evelyn, com desdém escorrendo em cada sílaba. Ele morreu confuso, sozinho, e foi enganado por uma mulher desesperada que viu uma oportunidade. Eu lhe dei água e um lugar para descansar, disse Roslyn, a voz baixa, mas firme. O advogado de Evelyn deu um passo à frente, abrindo sua pasta. Senhora Reis, disse ele com falsa cortesia, estamos aqui pelos documentos que o Sr. Caldwell tinha em sua posse, seus papéis de herança, cartas e quaisquer pertences pessoais. Tudo o que Benjamin Caldwell carregava agora me pertence, respondeu Roslyn com firmeza. De acordo com o testamento escrito por ele. Richard soltou uma risada áspera. O testamento? Quer dizer aquele pedaço de papel que provavelmente a senhora o convenceu a assinar enquanto delirava. O advogado assentiu com falsa compaixão.
Um testamento feito sob coação ou quando o signatário não está em plena capacidade mental é inválido perante a lei de Wyoming. Ele estava lúcido, replicou Roslin, a voz se elevando pela primeira vez, claro e consciente até seu último suspiro. Os olhos cinzentos de Evelyn brilharam como gelo. A palavra de uma viúva sem um tostão contra a família dele? Dificilmente convincente. Você não o via há anos, retrucou Roslin. Ele mesmo me disse isso. A cor subiu às faces de Evelyn, mas seu tom permaneceu calmo e venenoso. Quaisquer histórias que conte a si mesma, Senhora Reis, está brincando com fogo. Estou disposta a ser generosa. $500 pelo retorno de todos os documentos e sua assinatura declarando que meu irmão não estava em condições mentais estáveis ao morrer. O coração de Roslin se contorceu. 6 meses atrás, $500 teriam parecido salvação. Mas agora ela entendia o que aquela oferta realmente significava. Não, disse simplesmente. O rosto de Evelyn escureceu. Você faz ideia de com quem está lidando? Tenho amigos em Denver e em Washington. Juízes que me devem favores. E mesmo assim, respondeu Roslin com firmeza, seu irmão deixou tudo para mim. A mão enluvada de Evelyn tremeu antes que ela se controlasse. Sua garota tola, sibilou. Vai se arrepender disso. Richard deu um passo à frente, a voz cheia de desdém. Você não é nada. Uma camponesa com um filho bastardo. A mão de Roslin foi instintivamente para o rifle encostado na parede. Meu filho não é bastardo. Agora saiam da minha terra. Petton pigarreou, nervoso. Tecnicamente, esta propriedade ainda pertence ao Banco de Laramie. O aviso de execução da hipoteca vence em 11 dias. Essa situação mudou, disse Roslin com calma. Mudou? O sorriso frio de Evelyn retornou. Você acha que vai conseguir manter tudo com um dinheiro que nem pode tocar ainda? Os tribunais vão prender sua chamada herança por anos. Ela deu um passo à frente, baixando o tom da voz. Posso garantir que sua expulsão aconteça amanhã. Você dará à luz na terra, como um animal. O coração de Roslin batia forte, mas ela se recusou a recuar. Está ameaçando uma mulher grávida. Estou oferecendo a uma mulher prática uma chance de sobreviver, corrigiu Evelyn. $500, uma passagem de trem para o leste, um novo começo, ou a ruína. A escolha é sua. A voz de Roslin tremeu apenas um pouco. Seu irmão estava em plena razão. Sabia exatamente o que fazia, e exatamente porque não deixava nada para você. O autocontrole de Evelyn se partiu. Você o seduziu de algum jeito. Fingiu ser uma viúva indefesa até que ele cedeu. Eu lhe dei água, retrucou Roslin, cortante. Se é isso que você chama de sedução, tenho pena de você. Richard avançou, o ódio queimando nos olhos, mas Evelyn ergueu o braço, impedindo-o. Vamos, disse ela, a voz tensa. Acabou. Quando as carruagens se viraram para partir, Evelyn olhou para trás uma última vez. Poderia ter sido rica, Senhora Reis. Agora não terá nada. Já tenho mais do que você, respondeu Roslin calmamente. Uma consciência limpa. A poeira das carruagens ainda nem havia assentado quando suas pernas fraquejaram. O bebê se mexeu dentro dela, e Roslin se apoiou no corrimão da varanda para não cair. A luta estava longe de terminar. Evelyn Caldwell Whitmore não era do tipo que desistia. Naquela noite, Roslin acordou com um cheiro de fumaça. Saltou da cama, o coração disparado, e correu até a janela. O galinheiro estava em chamas, labaredas subindo alto na noite fria. Pegando um balde, ela correu descalça para fora, os pés tocando a terra congelada. Tentou salvar o que pôde, mas a estrutura estava seca como palha. Em minutos, tudo desabou, virando um monte de brasas e cinzas. Rastros frescos de carroça na terra diziam tudo o que ela precisava saber. Alguém havia feito aquilo de propósito. Evelyn cumprirá sua promessa. Os dias seguintes foram ainda piores. A corda do poço foi cortada, o jardim salgado, as cercas destruídas. Quando foi à cidade, as pessoas cochichavam atrás dela. No armazém, o Sr. Morrison não conseguiu encará-la. Sinto muito, Senhora Reis, disse ele em voz baixa. A Sra. Whitmore passou por aqui. Ela é poderosa. Tenho uma família para sustentar. Não posso arriscar perder o negócio dela.
Roslin assentiu devagar. Eu entendo, Sr. Morrison. De verdade. Ele embrulhou seu pequeno pedido em papel pardo. Sem cobrança, murmurou. E pense bem antes de continuar lutando com ela. Às vezes é melhor ceder do que quebrar. Naquela noite, Roslin sentou-se à janela, o rifle sobre o colo, e tomou uma decisão. Ela não cederia. Escreveu cartas à luz do lampião, uma para o escritório do Marechal Federal em Cheyenne, outra para o governador territorial e uma terceira para um jornal em Denver. Descreveu tudo, as ameaças, o incêndio, os homens que haviam ido até sua porta. Entregou as cartas a viajantes de passagem, confiando que ao menos uma chegaria ao destino. Era tudo o que podia fazer. Na manhã seguinte, 6 cavaleiros chegaram, homens armados, de olhos frios e sorrisos cruéis. O líder, um homem com uma cicatriz no rosto, chamado Garret, gritou do pátio. Senhora Reis, precisamos conversar. Roslin abriu a porta apenas uma fresta, o rifle apontado firme. Diga o que tem a dizer. O sorriso de Garret não vacilou. A oferta da senhora Whitmore continua de pé. 500 ontem, 300 hoje, 100 amanhã. Depois disso, bem, talvez a oferta saia da mesa. Saiam da minha terra, disse Roslin. Ele deu de ombros. Como quiser. Só não diga depois que não foi avisada. Partiram rindo, o som ecoando no ar gelado. Roslin fechou a porta e se apoiou nela, tremendo. O bebê chutou, como se lembrasse o motivo pelo qual ela lutava. Na semana seguinte, a história já havia se espalhado por todo o território. Uma viúva grávida enfrentando o Império Caldwell. As pessoas sussurravam seu nome em salões, nos correios, até nos corredores do tribunal. E então veio a carta. O Marechal Federal de Cheyenne havia chegado a Laramie. Haveria uma audiência. Um juiz chamava ambas as partes ao tribunal para decidir o verdadeiro herdeiro da fortuna Caldwell. Roslin rezou como nunca antes. Quando o dia chegou, o tribunal estava lotado. Evelyn apareceu envolta em seda preta e fúria, cercada de advogados. Roslin veio sozinha, usando seu melhor vestido de chita e carregando a velha pasta de couro. O advogado de Evelyn trovejou acusações de fraude e engano. Chamou Roslin de desesperada, manipuladora, mentirosa. Ela permaneceu em silêncio até que o juiz perguntou se tinha algo a dizer. Só tenho a verdade, respondeu baixinho. E contou toda a história, o estranho junto ao riacho, o ferimento, o testamento escrito à mão. A sala ficou em silêncio absoluto quando terminou. Então, do fundo, uma voz chamou. Nós vimos. 2 homens se adiantaram, Josiah Mills e Miguel Santos, viajantes que haviam passado por sua propriedade naquele dia. Testemunharam sob juramento que haviam visto tudo. Benjamin Caldwell escrevendo, assinando e entregando o testamento a Roslin. A sala explodiu em murmúrios. Os advogados de Evelyn empalideceram. No fim da audiência, a voz do juiz soou firme. Este tribunal considera o testamento de Benjamin James Caldwell válido e legalmente vinculativo. A senhora Rosin Reis é, portanto, reconhecida como a legítima herdeira da propriedade Caldwell. Por um momento, Roslin não conseguiu respirar. Então sentiu o bebê chutar de novo, forte, vivo, desafiador, enquanto a sala irrompia em aplausos e murmúrios. Do lado de fora, o sol de inverno brilhava sobre Laramie. A luta terminara. A viúva que dera água a um homem moribundo agora possuía seu império. Meses depois, enquanto a neve caía suavemente sobre o rancho Rockin' C, Roslin sentava-se junto à lareira, embalando sua recém-nascida nos braços. Deu-lhe o nome de Margaret, em homenagem à falecida esposa de Benjamin. O império que ele deixará não fora desperdiçado. Sob seus cuidados, os ranchos prosperaram. Os trabalhadores eram pagos de forma justa, e o nome Caldwell passou a significar bondade, não ganância. Ela olhou para o rostinho adormecido do bebê e sorriu. Conseguimos, pequena, sussurrou. Contra todas as probabilidades, nós conseguimos. Lá fora, o vento varria as planícies de Wyoming. Dessa vez, não frio nem cruel, mas suave, quase agradecido.